Fala pessoal, tudo bom? Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre um caso interessante que eu estou lendo aqui. E o nome do caso é linfadenopatia, tá? A linfadenopatia é uma síndrome em que há um aumento dos gânglios, ou seja, dos linfonodos, das ínguas, tá? E eu achei um estudo aqui que é muito parecido com o meu próprio caso, meu próprio problema de saúde, e aí me veio vontade de fazer para vocês aqui, tá? Eu vou ler uma parte desse estudo aqui que eu estou lendo agora, tá? É um estudo, um artigo científico, tá? E diz assim: a linfadenopatia é a alteração de número, características ou tamanho dos gânglios linfáticos. Resulta de proliferação, tá? E tem um nome bem difícil, que é secundária à inflamação, infecção ou neoplasia, tá? No lúpus eritematoso sistêmico é um achado benigno e comporta-se como síndrome tipo mononucleose, aparecendo em qualquer fase da doença, tá? E aqui nesse estudo, querido, eles citam o caso de um paciente que teve vários surtos recorrentes de linfadenopatia, tratado inicialmente como de uma causa infecciosa e posteriormente, ou seja, depois, eles diagnosticaram como lúpus eritematoso sistêmico, tá? E aí vai contar a história do paciente, tudinho, né? Dizendo aqui que é um paciente do sexo masculino, 18 anos, pardo, natural e precoce dentro de São Paulo. E ele iniciou sua linfadenomegalia, hepatomegalia, febre vespertina, sudorese e emagrecimento em 2003, que duravam meses e regrediam espontaneamente, evoluindo em surtos, tá? E aí fala aqui que eles fizeram exames na época, fizeram biópsias, fizeram FAM, que é fator antinuclear, que são marcadores para doenças autoimunes, e todos deram negativos, como também o caso das biópsias que fizeram nele aqui, tá? E aí, esse artigo nos diz que após nova recidiva em 2008, foi associada a poliartrite e fraqueza muscular proximal. Ele foi encaminhado ao hospital de referência por tuberculose refratária. São termos de médicos, sabe? Você não precisa gravar se você não é um profissional de saúde, tá? Mas conta-se aqui que ele foi identificado derrame pleural e pericárdico, um sintoma, né, de complicações do lúpus, hepatoesplenomegalia e linfadenomegalia generalizada, tá? Ou seja, aumento dos gânglios linfáticos. E aqui nesse estudo fala também que esse paciente ele perdeu peso, perdeu 20 quilos, tá? E aí, aqui nesse artigo diz que foi afastada as causas infecciosas e foi feita outra biópsia, tá? E o linfonodo, e desta vez o FAM era positivo, tá? E aí você vê, fizeram o exame de FAM quando ele apresentou os primeiros sintomas e deu negativo. Depois fizeram novamente e deu positivo, tá? Por isso que os exames muitas vezes eles podem dar normais, mas a doença já está instalada. E aí os médicos muitas vezes eles não diagnosticam. Só diagnosticam quando de fato a doença está avançada e já afetou muito. Esse caso aqui parece muito com a minha própria história, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas também se identificam com esses casos, né? E aqui, continuando nesse artigo aqui falando sobre esse paciente, diz que os exames revelaram uma anemia de doença crônica, enzimas musculares normais, proteinúria, outras coisas relacionadas ao médico, né? Ultrassom com nefropatia parenquimatosa, tá? De outros termos aqui, ou seja, são várias complicações do lúpus, tá? E foi afastada as causas neoplásicas, né? Porque quando você tem um aumento dos gânglios linfáticos, né, que foi o meu caso também, a gente já pensa logo em um linfoma, né, que é um câncer do sistema linfático.
E aí esse caso aqui, desse paciente, fala exatamente que ele descobriu-se o lúpus depois de muito tempo, depois de muitos sintomas. E vejam, queridos, que a idade dele era muito jovem, tá? 18 anos, vejam. E vejam como a doença lúpus e as doenças autoimunes, ela tem, como elas começam em jovens, pessoas jovens, tá? Então essa história de que só os mais velhos é que ficam doentes e ficou para trás. Agora nós vivemos na era da tecnologia, mas a era da doença, né? Em que nós vivemos mais tempo, mas vivemos mais doentes também. E aí, continuando lendo aqui para vocês, tá? O FAN era positivo, e aí veio os anticorpos, tá? E aí foi firmado o diagnóstico de lúpus, né? Que é o LES, lúpus eritematoso sistêmico. E aí foi iniciado o tratamento com corticoide, né? Que é o prednisona, difosfato de cloroquina e azatioprina, né? Que é os corticoides. E aqui, pessoal, só vai se interessar mais por esse vídeo quem tem doença autoimune, eu acredito, né? E para quem tem lúpus principalmente. Aqui diz assim, presta atenção para você entender. Estima-se que a prevalência da linfadenopatia lúpica no início da doença é entre 5% a 7% dos pacientes, ou seja, o aumento dos gânglios linfáticos dos pacientes que possuem lúpus, tá? A qualquer momento da doença, entre 12% e 15%. Envolve principalmente a região cervical, axilar, e os gânglios são elásticos, móveis, dolorosos e não aderidos a planos profundos. Quando ocorre linfadenopatia significativa, indica-se a biópsia ganglionar para afastar doenças infecciosas ou linfoproliferativas. E dentre os sintomas, né, que estão aí junto com a linfadenomegalia, tem também a fotossensibilidade, né, que é a sensibilidade à luz, alopécia, né, que é a queda de cabelo, úlceras orais, que são feridas da boca, febre, perda ponderal, perda de peso, sudorese noturna, que é suor noturno, hepatoesplenomegalia, tá? Eu ainda não consigo confirmar para vocês que termo é esse. E aí, basicamente, o que eu queria falar para vocês é o que eles concluem aqui falando, é exatamente isso. Em síntese, a linfadenopatia é a manifestação comum do lúpus, tá? Ou seja, o aumento dos gânglios, né? E como foi ilustrado nesse caso, pode preceder em anos o diagnóstico da doença quando a investigação laboratorial ainda não demonstra a presença de FAN positivo, tá? Outros autoanticorpos ou hipocomplementemia. É possível que os fatores indutores da linfoproliferação sejam também responsáveis pelo surgimento dos autoanticorpos, tá? E aí relacionado temos o próprio linfoma, né, que é uma neoplasia, o câncer, e outras doenças inflamatórias, artrite reumatoide, sarcoidose, tá? E algumas infecções que estão relacionadas também é o citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, toxoplasmose, tuberculose e etc, tá? Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para vocês, basicamente para falar um pouco sobre esse estudo aqui, né, que eu encontrei, que relaciona os gânglios linfáticos, o aumento dos linfonodos, das ínguas, com o lúpus eritematoso sistêmico, ok? Então, vamos aí, se você quiser receber mais conteúdo como esse, se você tem alguma doença autoimune, se você quer receber mais conteúdo sobre ciência, etc., se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos, tá? Deixa o seu like se eu gostei, e não esqueça de mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, para seus amigos, familiares, para os seus grupos no WhatsApp, no Facebook. E também veja os nossos outros vídeos sobre as doenças autoimunes, sobre o próprio lúpus. Nós temos vídeos aqui no canal, esclerose múltipla e, em geral, as dietas autoimunes, ok? Então, não esqueça de apoiar o nosso canal aqui, porque nós nos esforçamos para trazer um ótimo material para vocês de informação, ok? Então, até a próxima e forte abraço em todos.